A decisão emocionante que mudei em 30 segundos após ouvir meu filho gritar. O coração de Carlos disparou como um tambor enlouquecido quando o telefone tocou. A voz trêmula de Lucas ecoou em seus ouvidos, rasgando a rotina de um enfermeiro dedicado no frenético hospital do centro de São Paulo. "Papai, socorro!" O desespero no chamado do menino fez Carlos gelar. Ele estava prestes a iniciar mais um plantão, cercado de pacientes e necessidades urgentes, mas nada comparava à urgência daquele grito. Em frações de segundo, a angustiante decisão se formou em sua mente. Ele abandonaria tudo e correria para casa. Ao encerrar o turno, cada passo até a saída do hospital era uma batalha interna. As vozes dos colegas, a necessidade de ajudar mais um paciente, as horas extras que se acumulavam, tudo isso desmoronava ao se deparar com o olhar ansioso de Lucas. Carlos sentia que se afundava em um mar de dúvidas enquanto atravessava as ruas apinhadas de São Paulo. O que ele estava realmente conquistando ao sacrificar momentos com seu filho? O reconhecimento profissional, a estabilidade financeira? Tinha aquilo tanto valor assim se Lucas estava sofrendo? Chegando em casa, o cenário o atingiu como um soco no estômago. Brinquedos espalhados pelo chão, mas o menino estava parado, com os olhos cheios de lágrimas. Carlos se abaixou e o abraço que se seguiu foi uma fusão de dor e alívio. Ele percebeu que a presença física não era suficiente. Lucas, entre soluços, revelou que atestar a ausência do pai ao longo de seus dias foi como se cada pequeno recital da escola, cada aula de natação, se convertessem em uma lembrança disso. Carlos ouviu atentamente, seu coração se despedaçando a cada palavra do filho. A conexão entre pai e filho precisava ser revitalizada. Ele podia sentir em cada poro que aquele momento era um divisor de águas. Não se tratava apenas de estar ali, mas de estar presente, de ser um exemplo de amor e cuidado. No calor daquela conversa, a culpa que o consumia começou a ser substituída por uma profunda determinação. Ao tentar ser o melhor enfermeiro, Carlos havia se esquecido de ser o melhor pai. E agora, enquanto Lucas se abria, reconhecendo essa verdade, Carlos viu a luz da transformação brilhar em sua frente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Mas enquanto essa nova esperança pulsava em seu coração, o telefone tocou novamente. A voz de seu chefe do hospital com uma proposta tentadora que poderia desencadear toda sua trajetória profissional mais uma vez. Carlos olhou para Lucas, o menino que precisava de seu pai, e um choque de sentimentos cruzou sua mente. O que ele fará a seguir? Acabará sucumbindo à pressão do trabalho ou se tornará verdadeiramente o pai que seu filho sempre desejou? O telefone insistia em tocar, ecoando nas paredes da sala como um alerta que Carlos não podia ignorar. O olhar angustiado de Lucas pesava sobre ele, e a pulseira do relógio parecia estar marcando os momentos de uma escolha crucial. Era incrível como uma simples chamada podia abrir um abismo entre querer e dever. Atendendo o celular, Carlos escutou a voz de seu chefe, firme e determinada. "Carlos, precisamos de você. Um novo projeto está começando. As oportunidades são enormes." A voz soava sedutora como um canto de sereia, mas por trás dela estava o eco do vazio que o deixaria ainda mais distante de Lucas. A pressão da vida profissional empurrava-o, prometendo reconhecimento e estabilidade financeira, mas o custo disso seria a ausência do seu verdadeiro tesouro. Seu filho respirou fundo. Aquelas palavras que ouvira semanas atrás voltaram à sua mente, como um mantra. "O que vale mais, pai?" A pergunta de Lucas ressoava em seu coração. Ele não queria ser aquele pai que colocava trabalho acima de momentos significativos. As memórias da infância de Lucas estavam sendo criadas sem ele, e isso não poderia ser ignorado novamente. "Desculpe, Jonas," ele finalmente respondeu, a voz firme, mas carregada de emoção. "Preciso priorizar minha família no momento. Não posso aceitar." Havia uma tranquilidade naquele momento que Carlos jamais imaginara encontrar. A decisão fervia dentro dele como um vulcão que finalmente havia se decidido por não entrar em erupção.
Desligando o telefone, ele olhou para Lucas, que o observava com olhos esperançosos. O menino parecia ter lido sua decisão, e assim que Carlos se aproximou, um sorriso iluminou seu rosto. Era como se as nuvens que passaram entre eles começassem a se dissipar. Carlos se abaixou e abraçou seu filho novamente, agora com um coração mais leve, sabendo que havia feito a escolha certa. Vamos fazer algo juntos, Lucas. Que tal um piquenique no parque mais tarde? Carlos perguntou, tentando deixar para trás a sombra do dia estressante. Os olhos de Lucas brilharam e ele assentiu com entusiasmo, como se a ideia tivesse restaurado um pedaço de sua infância que estava prestes a ser perdido. Enquanto organizavam a tarde perfeita, a ansiedade da escolha continuava martelando na mente de Carlos. E se essa decisão custasse tudo o que conquistou até aqui? E se os colegas apontassem o dedo, dizendo que ele era fraco por viver apenas para a família? Eram esses medos que atormentavam a mente de muitos pais. Mas Carlos estava nele, no fio do amor que liga pais e filhos. Nenhuma quantidade de prestígio no trabalho poderia substituir o sorriso satisfeito de Lucas. Quando o sol começou a se pôr, tingindo tudo com uma luz dourada, Carlos e Lucas chegaram ao parque. As risadas e brincadeiras ao redor mostravam que a vida seguia, cheia de momentos simples que formavam a essência da felicidade. Enquanto Lucas corria para brincar, Carlos sentou-se em um banco, observando, sorrindo, refletindo sobre o quão transformadora havia sido a decisão de priorizar a família. A cada gargalhada, a cada brincadeira, mais certeza tinha de que estava no caminho certo. Mas assim que começou a se sentir em paz, um homem desconhecido se aproximou com uma expressão carregada. Desculpe interromper, mas você é Carlos, certo? Eu sou amigo do Dr. Jonas. Ele me disse que você poderia me ajudar com um caso especial. Precisamos de você. As palavras do estranho pairaram no ar como um novo desafio esperando para ser enfrentado. Carlos olhou para Lucas, correndo feliz e livre a poucos metros de distância. Estaria ele realmente preparado para enfrentar mais uma vez a pressão do trabalho? A quem, de verdade, ele desejava servir? Uma nova encruzilhada se aproximava e, mais do que nunca, ele precisava fazer a escolha certa. Carlos sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras do homem desconhecido. Aquela pergunta estava longe de ser um simples pedido. Ele precisava de uma resposta rápida, mas o que mais se destacavam eram os olhos de Lucas, brilhando devido à liberdade do parque. Aquele menino que tanto amava tinha sido o motivo pelo qual decidiu abraçar uma nova vida, mas agora ali estava ele, diante de outro dilema. Sobre o que você está falando? Carlos perguntou, tentando manter a calma enquanto sua mente girava em busca de uma solução. O homem, com um semblante sério, aproximou-se um pouco mais. É sobre um projeto de pesquisa, algo que pode mudar vidas. Dr. Jonas acredita que você tem as habilidades necessárias, explicou o estranho. Você pode ajudar pessoas, Carlos. Imagine o impacto que você pode ter. A tentativa de seduzir Carlos com a ideia de mudar vidas parecia quase cruel, especialmente ao pensar em tudo que já havia deixado para trás. Ele se lembrou da promessa que havia feito a si mesmo e a Lucas. Prioritariamente, estariam juntos. Mas a oportunidade à sua frente tinha uma intensidade que parecia inegável, uma porta aberta para um mundo de realização profissional. Carlos hesitou. Ele se lembrou de um momento no passado, quando sua carreira parecia mais importante do que tudo. As tardes longe de casa, os prazos a cumprir e a sensação de que ao final do dia ele não pertencia a lugar algum. O tempo gasto longe de Lucas poderia ser a razão pela qual ele se sentia tão perdido. Mas agora era diferente. Era preciso escolher bem e de maneira sensata. Eu não posso me comprometer a nada agora, respondeu Carlos, sua voz falhando levemente. Olhou novamente para Lucas, que brincava com outras crianças, perdido em sua própria felicidade. Em um momento de clareza, percebeu que qualquer grande realização profissional não compensaria a ausência em momentos como aqueles. A expressão do homem mudou, revelando um certo desagrado. Olha, Carlos, estamos falando de uma oportunidade única. Não deixe isso passar. Carlos sentiu seu coração acelerar.
Havia algo na maneira que o homem falava, como se estivesse chutando uma ferida que ainda doía. A expectativa de se realizar profissionalmente, de fazer algo significativo era atraente, mas não assim. Não se fosse à custa do que realmente importava. Desculpe, mas não posso, ele afirmou firme. Acho que já me perdi o suficiente neste ciclo, não posso permitir que isso aconteça novamente. O homem pareceu surpreso e, após alguns segundos de silêncio, se afastou, balançando a cabeça, como se não pudesse entender a decisão de Carlos. Carlos se sentiu aliviado, mas ao mesmo tempo, uma pontada de dúvida começou a surgir em sua mente. E se essa fosse a decisão errada? E se, ao abrir mão dessa chance, ele deixava escapar a chance de uma vida melhor? Enquanto a dúvida começava a ganhar espaço, Lucas se aproximou dele, ofegante e feliz, vindo de uma disputa de corrida com outras crianças. Papai, tem um trenzinho aqui, vamos andar? Carlos sorriu, um sorriso autêntico que aquecia seu coração. Ele se agachou à altura de Lucas e disse: Sim, vamos, você está pronto para ser o piloto de um trem? Os olhos de Lucas brilharam de entusiasmo e Carlos não poderia estar mais feliz. Os dois correram juntos em direção ao trenzinho, mas a dúvida continuava a ecoar em sua mente. Ele sabia que as decisões que tomava impactariam a vida de ambos, e quanto mais próxima a hora de uma nova escolha se aproximasse, mais Carlos se sentia perdido entre duas direções opostas. E se aquele homem voltasse? E se outra chance surgisse à sua porta? Estaria ele preparado para enfrentar a pressão novamente? E, mais importante, qual seria o preço disso tudo? Com essas incertezas em mente, Carlos queria mais do que nunca encontrar uma resposta clara. Mas o que realmente estava em jogo era muito mais do que um simples trabalho. Era na dedicação ao filho que ele precisava se encontrar. A verdadeira questão estava por vir, e ele percebeu que a escolha que lhe aguardava poderia ser mais difícil do que imaginara. Carlos olhava enquanto Lucas se divertia, enchendo o Núrcio aos gritos de alegria. O trenzinho colorido se movia devagar, mas para Lucas era pura emoção. Cada volta trazia um novo sorriso e cada parada um novo desejo de correr ainda mais. Naquele momento, Carlos se sentiu alheio ao peso do mundo, quase como se o tempo tivesse congelado. Mas a imagem do homem que havia se aproximado não saía de sua cabeça. Aquela ideia de um projeto de pesquisa que poderia impactar vidas e a possibilidade de realização profissional que falava tão alto. Carlos respirou fundo, tentando equilibrar a alegria que via em Lucas com a pressão que crescia dentro dele. Papai, olha, aquele ali é o meu amigo de corrida! Lucas exclamou ao reconhecer um rosto conhecido. Ele puxou Carlos, arrastando-o para se juntar a Lucas. Brincadeira. Carlos sorriu, mas sentia que a diversão não conseguia afugentar totalmente suas incertezas. Enquanto assistia Lucas interagir, ele se lembrou da infância, dos sonhos que tinha e das promessas que fez a si mesmo. Os momentos em que ele também corria livre, perfumado pela esperança de conquistas. Mas e se eu puder trazer algo melhor para nosso futuro? E se eu puder fazer diferença de verdade? Pensou. Com essas inquietações tomando conta de sua mente, Carlos decidiu sentar em um banco próximo, observando Lucas se divertir. Cada risada do filho era como um balde de água fria em suas dúvidas. Aquilo era o que realmente importava, não era? A conexão, os momentos, a alegria compartilhada. Mas logo, a memória do homem e suas palavras voltaram a perturbá-lo. Essa não é uma oportunidade que aparece todo dia, ecoava em sua cabeça. Você pode mudar o mundo, Carlos. Um conflito interno começava a se desenrolar. Como ele poderia ignorar essa chance? Mas, ao mesmo tempo, como poderia abdicar da presença constante que prometeu a Lucas? Momentos depois, o trenzinho parou e Lucas, com um brilho especial nos olhos, correu até ele. Papai, você viu? Eu fui o melhor piloto! O menino estava radiante e isso fez o coração de Carlos se encher de amor. Você sempre será o melhor para mim, meu filho, Carlos respondeu, puxando-o para mais perto. Neste momento, quase tudo parecia em harmonia, mas a realidade de sua decisão ainda inquietava sua alma. Então, de repente, uma ideia surgiu como um relâmpago. E se essa oportunidade de projeto não fosse apenas uma chance de carreira, mas uma maneira de unir os dois mundos? Poderia muito bem ser a ponte entre sua vida profissional e a família?
E se ele pudesse moldar esse projeto de maneira que beneficiasse não só ele, mas a comunidade e, por fim, o futuro de Lucas? Enquanto essa nova perspectiva se formava, um sentimento de esperança começou a tomar conta de Carlos. Mas, antes que ele pudesse mergulhar completamente nesse pensamento, o mesmo homem reapareceu, agora com um olhar ainda mais determinado. Você realmente deve reconsiderar, Carlos. Temos uma reunião amanhã. Pense no que você pode conseguir. Pense no futuro que podemos criar juntos. A urgência nas palavras do homem disparou o pulso de Carlos. Ele sentiu como se a vida estivesse prestes a desdobrar-se em uma nova direção. O que ele diria? Como poderia equilibrar tudo isso? E enquanto o ar ao seu redor parecia se aquecer com as incertezas, Carlos percebeu que a resposta a esse dilema ainda estava por vir. Estaria ele realmente pronto para arriscar tudo novamente? O futuro de Lucas e seu próprio coração estavam na balança. Os risos de Lucas ecoavam como uma melodia suave, misturando-se com o burburinho da festa. Enquanto o menino falava com entusiasmo sobre suas aventuras no parque, Carlos se deixava levar pela voz inocente do filho. Ele se esforçava para sorrir, mas a pressão da decisão que se aproximava o deixava inquieto. A pressão que o homem havia exercido em suas ideias sussurrava como um fantasma em sua mente. Papai, vamos naquela montanha-russa? É a mais emocionante? Lucas pulou nas palavras, seu rosto iluminado por um brilho que só a alegria infantil pode proporcionar. Carlos olhou para ele, perdido entre a vontade de mergulhar naquela emoção e o peso da responsabilidade que sentia. Como poderia arriscar tudo por uma oportunidade que poderia não se concretizar? Mas, ao mesmo tempo, como poderia recusar algo que poderia transformar suas vidas para melhor? Carlos respirou fundo e respondeu: "Vamos lá, campeão!" Assim que se levantou, uma onda de alívio passou por ele. O sorriso de Lucas e a energia que ele exalava o lembravam do que realmente importava. Um segundo depois, estavam caminhando juntos em direção à montanha-russa, enquanto o coração de Carlos pulsava com um misto de ansiedade e esperança. Os carrinhos da atração subiam e desciam, e a cada grito de emoção, Carlos se sentia mais leve. Aquele era o momento em que as preocupações se dissipavam. Tudo se resumia apenas à alegria, ao amor que existia entre eles. Enquanto Lucas gritava de alegria, Carlos percebeu que, talvez, essa experiência não fosse só uma distração. Ao contrário, era uma oportunidade de compreender o que cada escolha significava. Durante a descida mais intensa, Carlos segurou a mão do filho e, por um breve momento, tudo parecia certo. O vento chicoteava seus rostos, enquanto a adrenalina tomava conta do corpo. Cada curva, cada descida era como uma celebração da vida que ele queria manter. No fundo, a verdade o atingiu. A vida é feita de riscos. Às vezes, você precisa sentir o frio na barriga para se recordar do que realmente importa. Após a montanha-russa, Lucas estava completamente radiante. "Foi incrível, papai! Podemos ir de novo?" As palavras dele soavam como música para os ouvidos de Carlos. A conexão que eles compartilhavam era incalculável e ele percebeu que, independente da escolha que fizesse, estava disposto a lutar por um futuro brilhante para os dois. Mas, no canto da sua mente, a imagem do homem persistia. Os olhares determinados e a urgência em sua proposta martelavam em seu subconsciente. Era um chamado potente, uma oferta que poderia mudar tudo. Carlos hesitou enquanto observava Lucas se divertir em um novo brinquedo. E se essa escolha se revelasse uma chance única de criar um impacto positivo? E se sua nova direção na carreira pudesse beneficiá-los de uma maneira que ele ainda não compreendia? Quando Lucas correu até ele, com uma nova ideia borbulhando em sua mente, Carlos sentiu seu coração acelerar. "Papai, você trouxe meu picolé favorito?" O garoto perguntou com os olhos brilhando de expectativa. O gelado nas mãos era apenas um simbolismo do que poderia vir. Neste momento, Carlos se deu conta de que o futuro não era apenas uma decisão a ser tomada, mas um caminho a ser trilhado, cheio de escolhas que moldariam suas vidas. E a pergunta que ficou ecoando dentro dele era: afinal, como ele poderia equilibrar tudo isso? Conforme o sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores vibrantes, Carlos olhou para Lucas e uma nova determinação surgiu.
Em sua mente estava uma certeza, a convicção absoluta de que, independentemente da escolha que tomasse, eles trariam prazer e amor à nova jornada que estava se formando. Mas, ainda assim, o dilema permanecia. Estaria ele realmente disposto a se arriscar mais uma vez por um futuro desconhecido? Enquanto o sorriso de Lucas iluminava seu mundo, Carlos sabia que a resposta estava prestes a ser revelada. As luzes da festa começavam a piscar em um tom dourado e a música envolvente fazia Carlos se perder em pensamentos. Ele observava Lucas saboreando seu picolé, a gula infantil estampada no rosto do garoto. Aquela imagem o enchia de uma alegria genuína, mas também o atormentava com uma pergunta insistente. Será que estava realmente pronto para arriscar tudo por uma chance de mudança? Papai, você está pensando muito. Lucas interrompeu os devaneios do pai com um olhar perspicaz que só uma criança poderia ter. Vamos brincar? Ele puxou a mão de Carlos, quase forçando a seguir pelo caminho colorido das barracas. Carlos riu, um riso nervoso e apaixonado ao mesmo tempo. Certo, campeão, o que você quer fazer agora? Vamos na roda gigante, podemos ver tudo de lá de cima. Lucas exclamou, agitando os braços como se quisesse levantar voo. Enquanto caminhavam em direção à roda gigante, a pressão aumentava em seu peito. Cada passo era um novo dilema, preenchido pela presença do estranho e das implicações que sua decisão poderia trazer. Os olhares do homem ainda dançavam em sua mente, uma sombra que não se afastava. Ele então decidiu que, no fundo, essa nova avenida poderia não ser só uma mudança de rumo, mas sim um caminho obrigatoriamente explorado. Na fila da roda gigante, Lucas pulava de excitação. Aquela alegria era contagiante e, por alguns instantes, Carlos se deixava levar. Ele imaginou a visão de Lucas crescendo feliz, abraçado ao que a vida tinha a oferecer. E se aquilo fosse tudo o que realmente importava? Quando chegaram ao topo da roda gigante, a vista era deslumbrante. O parque se espalhava diante deles e o pôr do sol pintava o sal com tons impressionantes de laranja e rosa. Lucas soltou um suspiro admirado. Olha, papai, é lindo, a gente tá lá em cima. Carlos sentiu a mesma emoção, mas algo dentro dele começou a se agitar. A liberdade que sentia naquele momento era quase palpável. As preocupações pareciam pequeninas à vista daquela imensidão. Ele olhou para Lucas, seu coração acelerou. Aquela frase simples ecoou em sua mente. A vida é feita de riscos. Lucas, Carlos disse, a voz trêmula pela intensidade do que estava prestes a compartilhar. Eu estou pensando em seguir um novo caminho, mas não sei se estou pronto. O menino olhou com uma expressão séria, uma profundidade que era além da sua idade. Papai, sempre vale a pena tentar. Eu tenho certeza, você pode. Com um sorriso cheio de confiança, Lucas ergueu a mão, como se quisesse tocar as nuvens. Aquele momento fez o peito de Carlos explodir em emoções. Era simples, mas poderoso. Ele percebeu que a verdade que tanto buscava estava ao seu redor, nos momentos de conexão, na inocência e na coragem do filho. A vida não era sobre certezas, mas sobre fazer o melhor com o que se tem. Em um acontecimento instantâneo, percebeu que sua resposta estava ali, ao alcance das mãos. A roda começou a descer e, mesmo assim, o coração dele parecia continuar lá em cima, nas nuvens. Era um salto, mas um salto que não poderia ser ignorado. Naquele exato instante, Carlos decidiu que não poderia deixar o medo governar suas escolhas. Havia um caminho a seguir e ele estava determinado a explorá-lo, independentemente do que pudesse acontecer. Mas algo em seu peito ainda pulsava, uma pontada de dúvida. O homem, sua proposta, a chance de mudar tudo. O que exatamente ele estava disposto a sacrificar por esse novo começo? Enquanto a roda chegava ao chão, Carlos olhou para Lucas, pronto para formatar uma nova promessa. A jornada era apenas o começo de algo incrível, mas a escolha real estava prestes a ser feita. O futuro o aguardava e Carlos sentia que a verdadeira aventura estava prestes a começar. Carlos respirou fundo enquanto a roda gigante finalmente parava. Os gritos de alegria e risadas ao redor pareceram se misturar em uma melodia encantadora.
Ele olhou para Lucas, que ainda estava boquiaberto com a visão do parque iluminado, e algo dentro dele se solidificou. Não era apenas uma decisão, era uma mudança que exigia coragem, determinação e, acima de tudo, amor. Muda tudo, né? Carlos disse, sorrindo para o filho. Ver tudo lá de cima é diferente. É, Lucas respondeu, balançando a cabeça. Lá em cima, tudo parece tão pequeno, assim como os medos, papai. Carlos franziu a testa, espantado com a sabedoria do garotinho. De fato, ali, bem acima da terra, os problemas pareciam insignificantes, menores do que ele mesmo se permitira acreditar. O que o estava impedindo? O medo do desconhecido, da opinião dos outros, dos riscos. Vamos descer e explorar mais o que acha, Carlos sugeriu, tentando se afastar do pensamento que ainda o atormentava. Lucas pulou de felicidade, puxando a mão do pai. Enquanto caminhavam, Carlos sentia que cada passo os levava a um novo começo. Mas a figura do homem misterioso lançou uma sombra no fundo de sua mente. O que ele realmente queria? A oferta que fizera ainda ecoava em seu pensamento. Mudanças nem sempre eram fáceis, mas seu filho estava lá, confiante, pronto para qualquer aventura. Pararam em uma barraca de algodão doce e Carlos comprou um para Lucas. O menino pegou o doce colorido com ambas as mãos, olhando para ele como se fosse um tesouro. O sorriso no rosto dele era uma injeção de esperança, uma combinação perfeita de sabor e alegria. Olha, papai, ficou gigante! Lucas gritou, seu entusiasmo contagiando quem estava ao redor. Gigante como o nosso futuro! Carlos brincou, piscando. Mas a verdade saiu mais forte. Seu futuro talvez também estivesse prestes a se tornar algo grandioso. Ele apenas precisava de coragem para transformar esses momentos em realidades. Enquanto se afastavam da barraca, uma batida no peito fez Carlos parar. No meio da música e da diversão, ele se lembrou da conversa com o homem. Um novo horizonte se desenhava, mas a promessa de sacrifício ainda estava viva em sua mente. O que ele realmente estava disposto a perder para conquistar essa nova vida? Você está pensando de novo, papai? Lucas exclamou, puxando seu braço. É, Carlos respondeu, forçando um sorriso. Só estou pensando em como viver ao máximo este momento. O menino começou a dançar ao seu redor, como se nada mais importasse. O desejo de ser livre e viver plenamente estava aceso nos olhos de Lucas. Aquela era a verdadeira magia da infância, pureza e liberdade. Suddenly, uma animação no palco ao fundo capturou a atenção de Carlos. Um grupo estava dançando e fazendo acrobacias, e a alegria coletiva era palpável. Ele não pôde deixar de imaginar Lucas naquele palco um dia, cheio de confiança, tocando a vida dos outros. Um novo impulso percorreu seu corpo. E se a vida fosse isso, um grande palco em que ele poderia ser quem realmente era? O peso das expectativas e dos riscos podia ser leve, se ele simplesmente ousasse dar um passo à frente. Lucas puxou seu braço novamente, mas um som familiar começou a tocar ao fundo, prejudicando seu foco. Carlos hesitou, angustiado por um momento. O que estava prestes a ocorrer poderia decidir seu futuro. Ele queria ter certeza do que estava fazendo. Olhou para Lucas e, com determinação, fez a pergunta que poderia mudar tudo. E se eu dissesse que aceitei aquela oferta, Lucas, o que você acharia? O olhar do filho se iluminou, mas com uma centelha de preocupação. Carlos percebeu que a resposta dele seria um divisor de águas. O que Lucas diria? O que ele realmente pensava sobre a ideia de arriscar tudo? A respiração parou em seu peito. A dúvida estava voltando, mas não podiam ficar ali esperando. Cada segundo contava. Estavam à beira de um precipício. Carlos sorriu, mas o nervosismo era inegável. A decisão teria que ser tomada. E assim, no clima efervescente do parque, Carlos se preparou para ouvir a resposta do seu filho, que poderia mudar tudo novamente. Carlos sentiu o coração acelerar, como se estivesse prestes a saltar de uma altura que podia ser tanto libertadora quanto aterrorizante. O olhar de Lucas penetrava sua alma, refletindo uma mistura de curiosidade e expectação. Aquela era a chance de transformar uma vida marcada por incertezas em algo vibrante e cheio de possibilidades. A expectativa pairava no ar, densa e palpável. Papai, Lucas finalmente pronunciou, sua voz suavizando. Você vai ser feliz se fizer isso? A pergunta lhe atingiu como um tiro certeiro, levando Carlos a refletir profundamente.
Uma resposta simplista não seria suficiente. Ele queria mais do que tudo que o filho sentisse segurança na decisão que tomaria. É difícil saber, meu filho. Às vezes precisamos correr riscos para encontrar a verdadeira felicidade. E eu quero que você sempre se lembre que estou aqui para você, não importa o que aconteça, respondeu Carlos, a sinceridade transparecendo em sua voz. O garoto, com a expressão ponderada e sabedoria além dos anos, balançou a cabeça levemente, como se estivesse pesando cada palavra. Você não precisa estar com medo. O que nós vamos fazer juntos sempre será melhor. A afirmação de Lucas deixou Carlos um pouco atordoado. Era como se o filho soubesse que o coração do pai estava dividido entre a segurança e a liberdade, a dor do passado e a esperança do futuro. O banco de madeira próximo ao palco vibrava com a batida contagiante da música. As luzes dançavam pelas sombras e faziam os rostos ao redor brilharem em um calor tropical. Carlos mergulhou no clima e, ao olhar para Lucas, ele sabia que o menino tinha razão. Se ele quisesse ser um exemplo de coragem, deveria estar disposto a arriscar. Lucas, se eu aceitar essa oferta, posso não ter mais o mesmo emprego que tenho agora, e outras coisas podem mudar. Isso pode até deixar a gente em uma situação difícil por um tempo. O garoto parecia mais interessado em brincar do que preocupado, mas a preocupação de Carlos ainda persistia, como uma nuvem escura pairando acima. Mas papai, e se essa mudança nos levar para a melhor aventura de nossas vidas? Como a roda gigante que nos deu uma nova visão. Os olhos brilhantes e cheios de esperança do garoto brilhavam como as luzes do parque. Cada palavra reverberava no coração de Carlos como uma sinfonia de possibilidades. Eu não havia pensado desse jeito, Carlos murmurou, um sorriso começando a surgir em seus lábios. A visão da roda gigante e a certeza de que estaria ao lado de Lucas em qualquer aventura, de alguma forma trouxe força a uma decisão ainda vacilante. Você é muito sábio, sabia? Parece que temos que nos deixar levar por essa alegria. Abrindo a porta para uma nova realidade, ele tomou a mão de Lucas na sua, prendeu a respiração e segurou firme. Então, eu vou aceitar a oferta. O filho pulou de alegria, seu sorriso resplandecente iluminando todo o parque. A alegria era contagiante e Carlos se sentiu como uma criança novamente, livre das amarras que o prendiam. Vamos lá, o que podemos fazer a seguir? Podemos dançar ou pegar mais algodão doce? Lucas gritou, puxando o pai em direção ao palco. Carlos ria, a felicidade do filho se refletindo nele de uma forma que fazia todo o medo desaparecer, ainda que por um instante. Mas, no fundo da sua mente, dúvidas ainda pairavam. E quanto ao homem misterioso? Haveria algo mais que precisava ser considerado? Ele deixou essas questões de lado, por enquanto. Com Lucas ao seu lado, a maioria das antigas preocupações parecia menor. Porém, quando se preparavam para aproveitar a dança e a alegria do momento, um telefonema inesperado interrompeu a magia. O celular vibrou inquieto no bolso de Carlos e, ao olhar a tela, seu coração gelou. Era uma mensagem do homem que fizera a oferta. Com um novo e curioso impulso, Carlos olhou para o filho e percebeu que estavam prestes a entrar em um novo capítulo de suas vidas. O que estava por vir poderia ainda mudar tudo novamente. Carlos respirou fundo antes de abrir a mensagem. Suas mãos tremiam levemente, e o sorriso iluminado de Lucas parecia distante, quase como um reflexo de um sonho bom que poderia se desfazer a qualquer momento. A tela do celular mostrava o nome do homem, Rodrigo, um antigo colega de trabalho, agora com um ar enigmático em cada interação. Precisamos conversar, urgentemente. O projeto é maior do que você imagina. Encontro você na Praça das Flores à meia-noite? Traga o Lucas, dizia a mensagem. Um frio na barriga tomou conta de Carlos. Por que ele queria que Lucas o acompanhasse? E qual era esse tal projeto que parecia promissor, mas também cercado de mistério? Papai, olha, estão começando a dançar. Lucas puxou Carlos novamente, trazendo-o de volta àquela vibração festiva. Mas o pai já estava longe. A gente vai dançar em 1 minuto, só, um instante, respondeu Carlos, sem saber se mentia a si mesmo. O olhar intenso de Lucas não saía de sua mente, e a expectativa em seus olhos o pressionava a fazer uma escolha que poderia mudar tudo, mas não apenas para ele.
Você está bem, papai? Lucas insistiu, notando a alteração no tom da voz do pai. Está pensando muito, não é? Olha, vem dançar comigo. Ele pegou a mão do pai e puxou-o para a pista. A música tinha um ritmo contagiante, as pessoas dançavam ao redor em harmonia e a energia parecia mágica. Mas para Carlos, aquele instante era breve. Ele lutava contra a tempestade de perguntas, somando mais a cada batida da canção. Eu só estou pensando em como será nosso futuro, Carlos tentou explicar, balançando a cabeça. Às vezes, sinto medo de que essa mudança seja arriscada. Mas papai, mudança é o que deixa a vida melhor. Você sempre diz que é assim, não é? Lucas, com sua simplicidade, acendeu uma luz em meio à neblina que cobria a mente do pai. Às vezes, o que parece assustador é apenas algo novo, como a primeira vez que andei de bicicleta. Carlos sorriu. As lembranças da primeira queda e da felicidade ao conseguir pedalar sozinhos vieram à tona. Era isso que Lucas estava tentando transmitir, a confiança de que com força e coragem tudo poderia dar certo. A dança começou a acelerar e Carlos se deixou levar, junto com Lucas, arquétipo da inocência e da alegria. Mas uma parte dele ainda estava presa ao celular e à mensagem não respondida. O tempo passava e a meia-noite se aproximava. Finalmente, após algumas músicas e risadas, Carlos se afastou discretamente, fingindo ir ao banheiro, mas na verdade precisando de um espaço para pensar. Em um canto mais tranquilo do parque, contemplou o céu estrelado, o ar fresco da noite invadindo seus pulmões. Ele não queria colocar Lucas em perigo, mas também não queria perder a oportunidade de algo que poderia mudar suas vidas para melhor. Por que ele quer que eu leve meu filho? Carlos murmurou para si mesmo quando o som de passos familiares fazendo aproximação foi o que o fez olhar para o lado. Oi, papai, o que você está fazendo aqui sozinho? Estava apenas pensativo demais para dançar? Lucas perguntou, se aproximando. A impulsividade do filho o fez perceber que a verdade não era apenas sobre ele. Eu sempre vou te proteger, filho. É meu trabalho. Mas e você? O que você sente em relação a essa reunião, se for realmente acontecer? A verdade estava escancarada em sua pergunta. Se você acha que vai ser algo bom, eu acredito em você, papai. Vamos juntos, pronto para qualquer aventura, Lucas exclamou, e a determinação em sua voz foi uma mistura de luz e coragem. Carlos percebeu que a resposta estava mais próxima do que pensava. Com o coração acelerando novamente, ele olhou para o filho e sentiu uma renovada onda de coragem. Então, vamos descobrir juntos o que esse homem quer. A resposta ecoou em sua mente, clara como o céu daquela noite. Mas antes que Carlos pudesse voltar, o telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem de Rodrigo. Se você não vier sozinho, pode ser tarde demais. Com a adrenalina subindo, Carlos olhou para Lucas, que esperava ansiosamente. O que fazer agora? A aventura estava apenas começando, mas o dilema já se tornava mais intenso a cada segundo. O coração de Carlos pulsava forte, como se estivesse prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. O olhar esperançoso de Lucas refletia a inocência de uma criança que não compreendia as complexidades do mundo adulto. Aquela mensagem do homem, sensual e impiedosa, não poderia simplesmente ser ignorada. Mas ele também sabia que, por trás de toda essa pressão, havia uma verdade inegável. Nada poderia substituir o sorriso do seu filho. Vamos lá, meu campeão, Carlos disse, decidindo que enfrentar este novo dilema era a única opção. Segurou a mão de Lucas e os dois avançaram em direção à Praça das Flores, onde a reunião se daria. As luzes da festa pareciam distantes, enquanto o peso da decisão pairava sobre ele. O que aconteceria se realmente houvesse algo grande em jogo? E se essa oportunidade se mostrasse ser uma bênção? Mas, e se não? Enquanto caminhavam, Carlos começou a refletir sobre o que estava prestes a fazer. Havia muito em jogo. A nova vida que ele buscava não poderia, de forma alguma, vir à custa da felicidade da criança que o seguia. Ele se lembrou de quando decidiu se afastar do ambiente de trabalho tóxico para estar mais presente na vida de Lucas. Agora, essa decisão estava de volta à tona, evocando medos que ele acreditava ter deixado para trás. Quando finalmente chegaram à praça, Carlos encontrou Rodrigo esperando. O homem se mostrava impassível, mas Carlos percebeu um brilho de expectativa em seus olhos. Carlos, que bom que você veio. Agora podemos conversar sobre o projeto, disse o homem, com um sorriso que não ocultava ansiedade. Eu trouxe meu filho, como você pediu.
Carlos respondeu, a segurança em sua voz contrastando com a confusão que sentia por dentro. Rodrigo olhou para Lucas e sorriu, como se a presença do menino acrescentasse um toque de legitimação ao que estava acontecendo. Perfeito! Esse projeto é uma oportunidade de transformar vidas, Carlos. Um projeto que pode mudar o sistema de saúde em nossa comunidade. Só que para funcionar, precisamos de pessoas realmente comprometidas. Carlos escutava, mas a voz de Lucas quebrava a tensão. Papai, posso ajudar também? Posso fazer parte da mudança? A inocência do filho desarmou qualquer expectativa pessoal de interesse egocêntrico. Claro que pode, pequeno. Carlos sorriu, mas a voz interna de dúvida continuava ecoando. A verdadeira mudança não era só sobre saúde ou prestígio. Para ele, estava sobre o propósito. No entanto, ele também sabia que qualquer decisão errada poderia separá-lo ainda mais de Lucas. Carlos, esse projeto não é só seu, mas também do seu filho. Um trabalho que pode melhorar a vida de muitas pessoas. Imagine se os dois pudessem fazer isso juntos. A perspectiva de Rodrigo era envolvente, mas Carlos se mantinha cético. Mudar o mundo não é suficiente se eu estiver ausente no mundo do meu filho. Carlos completou, a determinação crescendo a cada palavra. Não posso sacrificar o que já construí. Para mim, é importante que Lucas veja o quanto a presença é crucial. E antes de qualquer decisão, eu preciso saber se essa mudança vale o preço. Rodrigo hesitou, percebendo que o pai estava mais profundo na conversa do que esperava. Eu entendo, a vida é feita de escolhas, mas eu só estava te pedindo para te contar mais sobre isso. Carlos respirou fundo e olhou para Lucas, que observava tudo com um brilho de confiança. Nesse momento, ele sentiu uma onda de clareza. No fundo, a verdadeira missão era mostrar a Lucas que ele também poderia se arriscar, lutando por uma vida que fomentasse amor e propósito. Eu vou fazer isso, Rodrigo, disse Carlos, agora com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Mas entenda uma coisa, se meu filho não puder estar ao meu lado em cada passo desse projeto, essa mudança não será possível. Se você quer fazer algo de verdade, vai precisar incluir Lucas. Rodrigo pareceu surpreso, mas a determinação já havia sido imposta. Claro, Carlos, vamos debatê-lo juntos. Com isso definido, Carlos olhou para Lucas e viu a emoção no rosto do garoto. Viu? A mudança começa na gente. Não importa o que seja, seríamos um time. Lucas sorriu, confiança transbordando nos olhos. A decisão estava tomada e enquanto Carlos observava seu filho, a convicção crescia. Ele não estava apenas fazendo por ele, mas pelo futuro deles. Enquanto se afastavam da praça, as luzes brilhantes ao redor pareciam flutuar sobre um novo viés. Era como se a noite estivesse dizendo que a vida era uma dança e eles estavam prontos para dançar em harmonia. Carlos sentiu um alívio refrescante. A escolha havia sido feita e agora o que realmente importava era a jornada que estavam prestes a iniciar juntos. Naquele momento não havia espaço para dúvidas, apenas fé no que viria. Vem, papai, vamos dançar! Lucas puxou Carlos de volta à festa e, sentindo a música pulsar em seu coração, Carlos se rendeu à alegria. A aventura estava apenas começando e ele sabia que, independentemente dos desafios que viriam, o poder do amor e da presença seria o que realmente moldaria o futuro deles. Agora era a hora de seguir em frente, juntos, como sempre deveriam ter sido. E, pela primeira vez em muito tempo, Carlos estava preparado para cada passo desse caminho. Agora, se você gostou do nosso final emocionante, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa alcancem mais corações. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho. Qual é a sua visão sobre a jornada de Carlos e Lucas? E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.